A gente vai definir na aula atual um novo conceito que é o colchete de Lie de dois campos de vetores. Também definiremos a derivada de Lie de um campo de vetores por outro. E de fato veremos que esses dois conceitos coincidem, que o colchete de Lie é igual à derivada de Lie. Isso vai implicar consequências geométricas. Em particular, veremos que dois campos de vetores possuem fluxos locais que comutam se e somente se o colchete de dos dois campos de vetores é nulo. Também veremos alguns teoremas de retificação. E uma propriedade interessante que vamos ver é que o conjunto de campos de vetores de classe infinito de uma variedade tem uma estrutura interessante que é chamada estrutura de álgebra de Lie, da qual veremos brevemente algumas das propriedades. Vamos estudar em essa aula o colchete de Lie. Inicialmente, estamos interessados em mudanças de coordenadas e transformações um pouquinho mais gerais. Então, seja x um campo de vetores em M de classe infinito, y um campo de vetores em N, f uma aplicação sem infinito de M em N. Dizemos que x e y estão relacionados se para todo ponto x, a diferencial de f no x, tá, leva o vetor x de x, tá? O vetor que dá o campo de vetor x no ponto x, no vetor do espaço tangente a n em f de x, y, tá? Y de f de x. Então, se a gente tem essa propriedade para todo ponto de M, dizemos que os campos de vetores x e y estão f relacionados, tá? Tá, em particular, se f é um diffeomorfismo, então, dado um campo x, sempre vai existir um y em N, tal que x e y estão f relacionados, tá? Para definir y, a gente só precisa usar essa fórmula, tá? Mas dois campos podem estar relacionados, claro, sem necessidade de que a aplicação f seja um diffeomorfismo, nem mesmo um diffeomorfismo local. Tá, então agora vamos considerar os campos x e y, como na transparência anterior, a aplicação f de m em n, tais que x e y estão f relacionados. E vamos considerar os fluxos, φ seria o fluxo de o x em tempo t, e o ψ é o fluxo local de y em tempo t, tá? E o que acontece é que o que diz a propriedade de ser F relacionado, tá? É que a F está levando o campo X, a diferencial de F está levando X em Y. Então, o que vai acontecer em consequência é que a aplicação F leva trajetórias de X em trajetórias de Y, tá? Então, como é que vocês obtêm uma trajetória, por exemplo, de de X, tá, uma trajetória X, se vocês, se a gente fixa um ponto X sub 0 de M, a trajetória com condição inicial X sub 0 é a curva que leva a T no fluxo em tempo T aplicado ao ponto X0, tá? Perfeito. A gente está enviando trajetórias em trajetórias. Então, isso quer dizer que a aplicação que envia T essa composição tem que ser uma trajetória de Y. Mas, claro, as trajetórias de Y são da forma se sub t aplicado a alguma condição inicial. Claro, como que a gente conhece a condição inicial? Se sub 0 é a identidade, então é simplesmente ver o que acontece aqui quando fazemos t igual a 0. Mas isso aí é f de x sub 0. Então a gente tem essa propriedade para
todo ponto x vezes zero, claro, quando os fluxos locais fazem sentido. Então, temos essa propriedade, tá? A aplicação f leva trajetórias de x em trajetórias de y. Claro, agora, se a gente considera uma função sem infinito de n na reta, uma função, tá? Podemos considerar y aplicado a h. Essa vai ser uma função de n, também de classe infinito. E a gente pode compor com f. Se a gente considerar essa composição, temos uma função sem infinito de m, tá? Uma função sem infinito. Então, a gente pode agora aplicar a definição. Como é que a gente calcula y de h em um ponto? A gente já sabe que o que temos que fazer é considerar essa derivada, mas quando aqui a condição inicial é o valor do ponto, que no nosso caso seria f de x. Então, essa função é simplesmente essa derivada em relação a t em zero. Mas agora a gente pode usar que f composto com psi de t vai ser a mesma coisa que φ de t composto com φ. Então, a gente obtém que a nossa derivada é igual à derivada da composição de φ de t com f e com h em zero, e essa não é outra que a definição de x aplicado a f composto com h no ponto x, no ponto x. Então, como isso aí vale para todo o x, o que a gente obtém é que quando os campos de vetores estão relacionados, vocês podem considerar uma função h definida em n, de classe infinito. Aí vocês têm y de h, que é uma função de n. Vocês podem compor com f, isso aí vai dar uma função de m. Aqui vocês têm que f composto com h é uma função de m. Quando a gente aplica x, temos uma função de m. Então, os dois lados são funções de m. E, de fato, para qualquer função h de classe infinito, os dois lados são sempre iguais. Isso aí é o que a gente ganha quando os dois campos de vetores estão relacionados, tá? A gente está estudando mudanças de coordenadas, então vamos ver que se temos um campo de vetores definido em uma variedade M, em um ponto x sub 0 de M, que é um ponto regular, ou seja, um ponto onde o campo de vetores é distinto de zero, então existe uma coordenada k, tal que após o sea, que o campo de φ relaciona o campo de vetores x com o campo de vetores coordenado parcial de x sub 1. Tá. Então, o que a gente pode é considerar inicialmente uma carta do K qualquer. Por exemplo, tá? Uma carta do K que envia x sub 0 em 0. Tá? E considerando o campo de vetores, o push forward de x, o resultado de mudar de coordenadas, tá? A gente pode supor que estamos trabalhando em uma vizinhança da origem da Rn, tá? Então não vai mudar nada, tá? Considerando esse campo aqui, podemos passar o nosso problema a uma vizinhança da origem da Rn. Tá? Podemos supor que M é igual a Rn e o ponto x sub 0 é de fato a origem. Tá. Agora a gente olha para x. Vai ser igual a sub 1. Tá? Aqui vamos ter n coordenadas, onde n é a dimensão. Tá? É algo assim. E o que acontece é que na origem, uma dessas funções na origem é distinta de zero, porque o campo de vetores satisfaz que a origem é um ponto regular. Então vamos supor, sem perda de generalidade, que é a primeira. Podemos supor que a sub 1 de x sub 0 é distinto de zero. Tudo bem? E agora vamos construir uma aplicação de retificação desse campo de vetores x. Tudo bem. Ok, então vamos aqui a considerar uma
aplicação φ. Bom, não sei, φ talvez não seja. Vamos considerar uma aplicação F, tá? Que vai estar definida em uma vizinhança da origem de Rn, tá? Em Rn. E a gente tem que dar a imagem de x sub 1, x sub 2, x sub n. E o que vamos considerar é o fluxo de nosso campo de vetores, x, em tempo x sub 1, aplicado ao ponto 0, x sub 2, x sub 3, x sub n. Tá, então, o que a gente está fazendo? Vamos pensar que estamos em dimensão 2. Então, essa aqui seria essa reta, a reta x sub 1 igual a 0. E por aqui temos o vetor dado pelo campo de vetores. E o que a gente está fazendo é considerando uma aplicação que fixa todos esses pontos, tá? E quando vocês consideram x sub 1, x sub 2, x sub n, o que a gente faz é simplesmente ir ao ponto 0, x sub 2, x sub 3, x sub n e seguir a trajetória do campo de vetores x um tempo igual a x sub 1. Tá? Isso aí é o que a gente faz. Tá. Então, o que tem essa aplicação de interesse? O que tem é que se vocês olham para a diferencial dessa aplicação, tá? Claro, quando a gente fixa, tá, a gente gostaria de estudar a diferencial de f na origem. Tá, tudo bem, mas se vocês fixam todas as coordenadas, por exemplo, menos a x sub 2, claro, se vocês fixam a primeira sendo igual a 0, tá, isso aqui é 0, x sub 2, x sub 3, x sub n. Tá? Então, isso quer dizer que a diferença vai ter como segunda linha 0, 1, 0, 0, 0, a terceira linha vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 0 e assim por diante. E a primeira linha, claro, como vocês estão derivando em relação a x sub 1, vocês obtêm as componentes do campo x. Então, aqui apareceria a sub 1 em 0, a sub 2 em 0, h sub n em 0. É claro que essa matriz é inversível se somente se a sub 1 em 0 é distinto de 0, que é a condição que a gente, bom, aqui a gente colocou x sub 0, mas estamos já assumindo que x sub 0 era igual a 0. Então, se a sub 1 de 0 é distinto de 0, o que temos, tá, é que a aplicação diferencial de f em 0 é um isomorfismo. E a gente pode usar o teorema da função inversa. E, de fato, pelo teorema da função inversa, existe um W, vizinhança da origem em Rn, tá, que a aplicação de W na sua imagem é um diffeomorfismo. Ok? Mas o que tem esse f de especial? O que está acontecendo aqui é que vocês estão levando trajetórias, tá? Vamos aqui a... Ok, temos aqui a aplicação. Então, quando aqui a gente varia x sub 1, estamos percorrendo trajetórias da parcial de x sub 1. E quando a gente aqui varia x sub 1, estamos percorrendo trajetórias do campo de vetores x. Então, a nossa aplicação f está levando trajetórias da parcial de x sub 1 em trajetórias de x. Então, o que acontece como consequência dessa propriedade é que os campos de vetores parcial em relação a x sub 1 e x estão f relacionados.
E claro, como f é um diffeomorfismo, em particular, x, a parcial de x sub 1 estão f menos 1 relacionados. Então, a inversa de f é o diffeomorfismo do K que vai levar x na parcial de x sub 1, no primeiro campo de vetores coordenado. Vamos considerar agora o cochete e a derivada de i. Primeiramente, vamos definir a derivada de i. Consideremos dois campos de vetores sem infinito definidos em uma variedade m. E a derivada de i de y por x é definida dessa forma, como o limite quando t vai para zero dessa expressão. De fato, a gente tem aqui uma aplicação de C em T, que seria a diferencial no ponto φ sub t de C, a aplicação φ de menos t aplicada a y em φ sub t de C. Tá, essa aplicação é de fato sem infinito, no nosso caso seria em m vezes r, e quando a gente considera a derivada dessa aplicação para t igual a zero, a gente obtém um objeto sem infinito. De fato, a gente obtém um campo de vetores sem infinito. Então, essa derivada vai ser um campo de vetores de classe sem infinito. Tá? A gente também pode definir o cochete dele, tá? Quando temos dois campos de vetores. E a maneira mais simples de definir o cochete é como derivação. Então, temos que explicar qual é a ação do cochete sobre uma função sem infinito definida em n. Então, a gente pode aplicar y a f, obtemos outra função sem infinito, e aí x a y de f, isso aqui vai ser uma função sem infinito, y de x de f também vai ser sem infinito, então aqui temos uma função também de classe sem infinito. Dessa maneira, temos a derivada e o cochete. Claro, por enquanto, isso não garante que seja um campo de vetores, porque para ser um campo de vetores, vocês precisam, de fato, que esse cochete também seja uma derivação. Tá, quais são as propriedades do cochete de Lie que vocês podem conferir? Tá, a primeira, que é bem simples, é que o cochete de Lie é R bilinear, tá? Também é óbvio da definição que o cochete de x e y vai ser menos o cochete de y e x, e fazendo os cálculos, vocês podem mostrar essa propriedade que é chamada igualdade de Jacobi, tá? Que diz que o cochete de x é o cochete de yc, mas o cochete de c é o cochete de yx, de xy, desculpa, mas o cochete de y é o cochete de cx, e de fato a soma de todos esses cochetes é igual a zero, tá? Então, se vocês têm uma operação R bilinear de B vezes B em B, tá? Definida em um espaço vetorial e que satisfaz as propriedades anteriores, em particular, essa operação que a gente está definindo aqui é antissimétrica e cumpre a igualdade de Jacobi, então a gente diz que esse espaço V aqui é de fato uma álgebra de Lie, tá? Seria uma álgebra de Lie sobre o corpo dos números reais, ok? Então, em particular, os campos de vetores são uma álgebra de Lie. Os campos de vetores definidos em uma variedade, os campos de vetores de classe infinito, formam uma álgebra de Lie. Tá. Então, o teorema que a gente gostaria de ver agora é o seguinte: a derivada de y por x vai ser o cochete de x e y, tá? Isso aí é um teorema bem interessante. A gente deu duas definições, a definição do cochete e a definição da derivada, e o teorema diz que essas duas definições, de fato, são equivalentes. Tá. Então, os dois objetos são locais, tá? Para saber qual é a derivada de y por x, a gente só precisa saber
como são y e x na vizinhança do ponto, se a gente considerar essa derivada um ponto P, é a mesma coisa para x e y. Então, a gente pode trabalhar em coordenadas locais, tá? Para mostrar essa igualdade. Então, podemos agora considerar um ponto C, um ponto em M, tá? Ok? Seja um ponto de M tal que é um ponto regular. Tá, mas a gente sabe pelo teorema de retificação que podemos considerar coordenadas locais tais que o campo de vetores na vizinhança de C sub 0 é um campo de vetores coordenado. Então, pelo teorema de retificação, podemos supor que localmente x é de fato a parcial em relação a x sub 1 e que de fato m é igual a Rn e x sub 0 é igual a 0. Tá? Agora a gente quer calcular a derivada de Lie de y pelo campo de vetores coordenado. Tá? Então, o que acontece é que a gente tem que considerar essa expressão aqui. Ok? Temos que considerar a derivada dessa expressão em relação a t é avaliada em t igual a 0. Tudo bem, mas o fluxo de um campo coordenado é bem simples. Ou seja, se vocês consideram φ de menos t de x sub 1, x sub 2, hx sub n, isso aqui vai ser x sub 1 menos t, x sub 2, x sub 3, hx sub n. Em particular, é uma translação. É a diferencial de uma translação é a identidade. Então, isso quer dizer que essa expressão aqui, quando a gente trabalha em coordenadas locais, é simplesmente a identidade. Ok? Então, o que a gente tem que considerar é o resultado de aplicar, de considerar o campo y em esse ponto e derivar em relação a t. Tudo bem. Mas aí temos que se y tem essa expressão aqui, ok? Qual seria o resultado de avaliar no ponto φ sub t de c? Bom, o ponto φ sub t de c é simplesmente somar t na primeira coordenada. Então, isso aí vai ser... Bom, tá, podemos considerar x para que seja mais simples, e as coordenadas ser x sub j. Isso aqui vai ser a de x sub 1 mais t, x sub 2, x sub n, parcial em relação a x sub 1, bom, e por aí vai, tá? E a gente tem que derivar agora em relação a t e avaliar em t igual a 0, mas isso aí é bastante simples. O que vai acontecer é que a derivada de y por x vai ser a derivada de a em relação a x sub 1. Se aqui a gente considera, tentamos ver o que acontece no ponto x, vai ser a derivada de a em relação a x sub 1 no ponto x, vezes parcial de x sub 1, mais a gente tem que somar em todo momento a parcial de a em relação a x sub j no ponto x, vezes a parcial de x sub j. Tá? Isso aí com j variando entre 1 e n. Tá? Mas qual seria a derivada de Lie, tá? De x e y? A gente tem aqui a parcial em relação a x sub 1, que é o nosso campo x, e aqui a soma dos a sub j vezes a parcial de x sub j. Tá, então, quando a gente aplica isso a um x sub k,
Tá, temos que isso vai ser a parcial né, em relação a x sub 1 do resultado de aplicar esse campo a x sub k, o que é igual a sub k, menos, tá, e aqui vocês têm que aplicar essa derivação a x sub k, que vai dar uma constante, 1 ou 0, e aplicar uma derivação a uma constante sempre 0. Então, não temos que acrescentar nada. Tá, mas se quando a gente aplica a nossa derivação a x sub k, obtemos a parcial de a sub k em relação a x sub 1, isso aí quer dizer que esse cochete dele necessariamente, tá, vai ser igual à soma desde j igual a 1 hn da parcial de a sub j em relação a x sub 1 vezes a parcial de x sub j. Que é exatamente a mesma expressão que a gente tem para a derivada dele. Então, a derivada, isso aqui seria o cochete de x e y. Então, o cochete de x e y coincide com a derivada dele. Tá? Isso quando, em qualquer ponto em que o campo x é regular. Tá, agora podemos considerar outra situação que existe, seja C um ponto singular do nosso campo de vetores, mas suponha que x é identicamente nulo na vizinhança de C. Então, é bem simples ver que a derivada de y por x é de fato igual a zero no ponto C, tá? Não, essencialmente não tem aí nada tá, é trivial, tá? E também vamos ter que a derivada a cochete de x e y também é zero em C. De fato, os dois são iguais a zero na vizinhança de C, tá? Mas tudo bem, então continuam sendo iguais. Então, o que a gente tem é que temos uma igualdade entre a derivada e o cochete que vale quando? Vale se C não pertence ao conjunto singular e, de fato, vale também no interior do complementar. Então, vale sempre que C não pertence à fronteira do conjunto singular. Vale também se C pertence ao interior do conjunto singular. Então, o único lugar onde poderia não valer, tá? O conjunto singular é um fechado e poderia não valer na fronteira do conjunto singular. Mas tudo bem, como a fronteira do conjunto singular contém na sua vizinhança pontos que são bem desse tipo ou bem desse tipo, por continuidade vamos ter que essa igualdade sempre vale. Então, a derivada de y por x é igual ao cochete de x e y. Porque se consideramos esses dois conjuntos, o complementar do conjunto singular e o interior do conjunto singular, a união desses dois conjuntos é um conjunto denso. Então, qualquer igualdade de objetos contínuos que valem um conjunto denso vale sempre. Tá? A gente definiu o cochete de Lie de dois campos de vetores e também a derivada de Lie. E vimos que a derivada de Lie e o cochete de Lie coincidem. Na próxima aula vamos ver uma consequência geométrica de tal propriedade, que de fato os fluxos de dois campos de vetores comutam se e somente se o cochete de Lie dos dois campos é igual a zero. Muito obrigado pela sua atenção.